Vamos lá, deu um errozinho, mas eu tive que começar outro vídeo. Então vamos lá desenvolver essa questão. A número 4, né? O caráter altura é condicionado por 2 pares de genes, sendo que cada gene dominante há um efeito de 5 centímetros. Sabendo-se que a média da altura de indivíduos com genótipo Azinho é de 1,60, qual seria a média de altura de indivíduos com genótipo Azão, Bezão? Do casamento de 2 indivíduos heterozigotos para esse caráter e com 1,70, qual a probabilidade do nascimento de indivíduos com 1,80? Muitas informações, temos que ler com calma e anotar com calma. Qual o mais importante aqui? Ele fala que cada gene dominante, para cada gene dominante, a gente aumenta 5 centímetros. Então, vamos anotar isso aqui, peraí. Partindo do princípio que ele fala que Azinho é 1,60. Então, Azinho a gente sabe que é o quê? É o menor de todos. Então, é o mínimo. Azinho, Bezinho é 1,60. Tá, Letícia, mas de onde você tirou que ele é o mínimo? Porque não tem como ser menos que o minúsculo, entendeu? É como se o maiúsculo fosse o máximo e o minúsculo fosse o mínimo. Então, aqui a gente sabe que o mínimo é 1,60. Então, 1,60 é o mínimo. Aí ele quer saber qual vai ser o valor de dominante, que seria o nosso máximo, né? Porque a gente não tem como adicionar mais letras do que essa. Então, a gente tem que somar o quê? A cada letra maiúscula, cada dominante, 5 centímetros. Então, aqui a gente parte do princípio de que valor? 1,60, que é o mínimo. Então, 1,60 mais 5. 1,65. Mais 5, 1,70. Mais 5, 1,75. Mais 5, 1,80. Então, o máximo aqui é 1,80. Nessa questão. Tem outras questões que vão variar. Depende do quanto ele fala que aumenta, né? Então, vamos lá. Aí ele fala que o casamento de 2 indivíduos heterozigotos, então vamos anotar aqui, 2 indivíduos heterozigotos. Azinho, Bezinho. Azinho, Bezinho. Cruzamento. Aí ele fala, para esse caráter e com 1,70, então nesse caso eles têm o 70 porque adicionou 2 dominantes, qual a probabilidade de nascer um filho, um indivíduo com 1,80? Então a gente vai ter que fazer esses cruzamentos separadamente. Então vamos lá, fazer Azão com Azinho e Azão com Azinho, e aqui fazer Bezinho com Bezinho. Gente, eu fiquei viajando aqui, esqueci de dar pausa, fiquei viajando fazendo. Mas errei também. Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar todos esses resultados aqui e aqui e botar numa tabelona. Nessa questão aqui, ele quer saber quanto e qual a probabilidade de nascer um filho com 1,80. 1,80 a gente sabe que é o nosso máximo aqui. Então, dominante, todo dominante. Nessa questão, a gente tem 1 de 16, 1,80. Mas, por exemplo, ele podia pedir o genótipo. Todos os genótipos possíveis para dar. Então, por exemplo, se ele pedisse
quais possíveis genótipos e fenótipos vão dar nesse cruzamento. Aí você teria que fazer aqui, ó, por exemplo, aqui tem um Azinho, partindo que é de 1,60, cada dominante vai valer mais 5. Então você tem que vir aqui, 1,60, aí adicionou quantos? 1, 2, 3. Então você tem que somar mais 5, mais 5, mais 5. Então você tem que somar, vai dar 60, 65, 70, 75. Então aqui é 1,75. Então 1,75 vão ser todos aqueles que tiverem 3 dominantes. Aí você vai vendo. Ah, esse aqui tem 3 dominantes. Esse aqui tem 3 dominantes. Não, esse aqui tem 2, perdão. Esse aqui tem 3 dominantes. Esse aqui tem 3 dominantes. Então você vai fazendo assim, entendeu? Se ele pedir todos os fenótipos possíveis. Mas nesse caso, como ele pediu só como ele pediu somente um, que é a probabilidade de nascer com 1,80, é de 1 de 16.